Olá, meu nome é Alice Gomes. Eu trabalho como terapeuta integrativa, ou seja, uma terapeuta que cuida do corpo, da mente e da alma. Em algum lugar desse vídeo você vai achar um link que direciona para todas as páginas que eu tenho, né? Para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, também para o meu currículo, para você saber o tipo de trabalho que eu faço. E também tem um grupo no Facebook se você quiser participar. Ou então indicar para alguém que esteja precisando, né, que esteja passando por momentos de ansiedade, conflitos, uma coisa que acho que todo mundo passa, né? Então é isso. Meu trabalho é a gente descobrir junto um caminho, né, aprender a lidar com os problemas da vida sem sofrer tanto. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é realmente meditação. Muitas pessoas têm medo de meditar por conta de falta de conhecimento. Muitas vezes elas não sabem exatamente o que é meditação. A meditação, sim, ela surgiu no Oriente. Muitas pessoas acham que foi uma coisa que o Buda criou. Então, muitas pessoas não sabem nem quem foi o dito Buda direito. E não foi ele que criou a meditação. A meditação já existia muito antes dele. Então, quem foi a pessoa que chamam de Buda? Buda, ou Siddhartha Gautama, que era o nome dele, porque Buda é um título. Buda significa o iluminado, ou aquele que achou o caminho, né, que encontrou o verdadeiro caminho. Quem as pessoas chamam de Buda? O nome dele, de nascença, né, era Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe, que ele foi predestinado. Então, sábio falou para o pai dele, quando ele nasceu, que se ele saísse do palácio, ele iria descobrir uma forma que ajudaria o mundo. Então o pai dele não queria que ele saísse do palácio de jeito nenhum, porque ele era o único herdeiro do rei. Então o pai dele fez uma forma, né, de evitar que ele visse qualquer tipo de sofrimento. Ele foi crescendo dentro do palácio sem ver pessoas doentes, sem ver pessoas morrendo, né? O pai dele criou um ciclo, assim, cara, muito rico, né, e tal. Então ele criou um murão e fechou geral, para que o príncipe não visse sofrimento. Então, o príncipe, ele era muito reflexivo. E ele, desde pequeno, ele ficava prestando atenção em tudo ao redor, tudo que acontecia. Então, tipo, ele observava os trabalhadores, né, no campo. E ele observava quando, digamos, alguém machucava alguma minhoca, né, algum bichinho assim. Ele via um animal comendo o outro. Ele via o sofrimento acontecendo. Então, ele ficava se perguntando por quê, né? Tanto sofrimento. Por que acontece sofrimento? Então existem várias versões, né, da história, mas alguns dizem que ele, além do muro, ele viu pássaros entrando e saindo. Porque o pai dele construiu um muro para que fosse separado a parte rica, né, digamos, do palácio, a parte toda bonita, todo mundo saudável, daquelas pessoas que eram pobres, que sofriam, aquelas pessoas cheias de enfermidades. Então ele fez isso, né? Ele isolou todas aquelas pessoas, separou daquele mundo bonito, que ele queria que o príncipe visse só aquele mundo bonito, achando que o príncipe não ia saber o que era sofrimento, né? Que viagem! Porque o príncipe sentia o sofrimento dentro dele, né? Mesmo ele não vendo todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Só que ele não entendia bem, né, o que estava acontecendo dentro dele. Então, quando ele viu os pássaros entrando e saindo, então ele pensou, ó, tem uma coisa lá fora, eu quero ver o que é que tem lá fora. Aí o pai dele entrou em desespero. Poxa, ele vai sair, vai ver. Mas aí o que foi que ele fez? Não, bora, vamos colocar comitiva para sair, né, todo mundo passear e tal. Mas limpa a rua, não deixa ninguém sofrendo, deixa tudo limpo aí, porque eu não quero que meu filho veja sofrimento. Mas como ele estava predestinado, ele acabou vendo um homem deficiente, sem uma perna. Então, uma pessoa, né, toda machucada, assim, toda ferida, mutilada. Então, quando ele viu aquilo, ele ficou assombrado. O que é aquilo, né? Porque, tudo bem, ele prestava atenção naqueles sofrimentos dos animais e tal. Mas ele nunca tinha visto uma pessoa assim, né? Ele sempre via pessoas bem saudáveis e tudo. Então ele ficou chocado. Eu quero ver, né? Por que aquela pessoa tá daquele jeito ali? Então ele fugiu, né? Ele saltou chamava quadriga, né? Era como se fosse uma espécie de passeata na época. Então ele fugiu.
E ele conseguiu chegar no lugar onde estavam isoladas todas aquelas pessoas que estavam sofrendo. Então lá ele viu pessoas muito velhas, porque dentro do palácio não tinha pessoas tão velhas assim. Os mais velhos era o pai dele, que não era tão velho. Ele viu pessoas chorando, sofrendo, pessoas com muitas enfermidades, né? Aquelas pessoas com doenças tipo lepra, e viu pessoas mortas. Então ele ficou assim, desesperado, porque é aquilo, né, que ele nunca tinha visto. Então até aquele momento, qual era a educação que o príncipe tinha? Era festa o tempo todo. O pai dele fez tudo para desviar a atenção dele, né? Manter sempre assim, ele naquele mundo colorido, bonito, de festas. Tinha muitas moças bonitas que queriam namorar ele, né? Tudo isso. Então assim, o pai dele sempre fez tudo para desviar a mente dele do sofrimento. E ele foi levando, né? Ele foi crescendo e tal, mas assim, sentindo aquele negócio que tinha alguma coisa errada ali, né? Ele sempre sentia, tipo, tem alguma coisa aqui dentro que precisa sair, né? Viver só pra mim. Então, qual era o destino do príncipe, né? Era ser o rei igual ao pai dele, que foi igual ao pai do pai, etc. Mas ele sentia que viver pra ele só em benefício dele, né? E tudo bem ser um bom rei, mas não era suficiente. Ele sentia que aquilo ali, digamos, não era pra ele, estava dentro dele. Então é isso que acontece muito com muitas pessoas. A gente não se sente feliz com o que tá, com a vida que a gente tem, a depressão começa, é como se fosse uma coisa que quer nascer da gente e a gente não está sabendo como entender aquilo que está alertando. Olha, a vida é mais do que isso aí que as pessoas dizem que você tem que fazer e que ditam para você fazer, sabe? Você sente alguma coisa diferente ali tentando te dizer, olha, você é muito mais do que o que você parece ser. Então, é isso que mesmo ele não sabendo a profecia, ele sentia. Então ele estava o tempo todo buscando alguma coisa e ele não estava sabendo. Quando ele conseguiu ver aquelas pessoas, deu um clique na cabeça dele. Cara, o que é isso? Né? Então ele foi e deu uma pressão, né, nos servos e no próprio pai. Disse o que era aquilo, né? O que estava acontecendo com aquelas pessoas. Então o pai dele foi e abriu, teve que contar toda a verdade. Meu filho, aquilo é o destino da humanidade. Sofrimento, velhice, doença e morte. Isso são 4 misérias que a gente não tem como escapar nesse mundo. Todo mundo vai passar por eles. Então ele diz, até o Senhor, né, que eu amo tanto, a minha família, a minha esposa, ele tem se casado, né, tem tido filho há pouco tempo. Então todo mundo que eu conheço vai acontecer isso? Ele sim. Então ele entrou em desespero, cara, meu mundo abriu, né, o mundo caiu. Tem que ter um remédio para isso. Então o pai dele foi, mandou trancar o palácio e tal. Todo mundo segura o príncipe aqui dentro, porque se ele sair já era, acabou, vou perder meu herdeiro, né? Então na história falam, né, que as portas do palácio, mesmo o pai dele mandando ter trancado tudo, as portas se abriram à noite, né? Todo mundo estava dormindo, então as portas acabaram se abrindo à noite. Ele fugiu, ele foi para a floresta. Porque o que era que os sábios faziam antigamente? Iam para a floresta meditar, ficar sozinho. A gente vê até na própria Bíblia, Jesus vai para o deserto. Então tem muitas pessoas que têm medo de meditação, mas Jesus foi meditar no deserto. Ele foi, conversar com Deus. O que é que eu tenho que fazer aqui, né? Vamos, me oriente. Como é que vai ser a minha vida, né? Ele sabia do destino dele e tudo. Então ele foi entrar em consonância. Ele não foi rezar, pedir a Deus para livrar ele das coisas que ia acontecer, não. Ele foi tentar entender o que ele veio fazer aqui. Então foi a mesma coisa que Siddhartha fez. Ele foi para a floresta tentar entender o que era que ele veio fazer aqui. E como ele podia ajudar as pessoas a se libertar daquilo que ele viu, né? Será que tem uma forma de parar aquilo? Então ele começou a meditar. E ele fez como os outros ascetas. Ascetas, né? Eram os sábios que iam para a floresta meditar. Então ele foi para lá. Só que aí ele percebeu que os sábios se castigavam muito, ficavam muito tempo sem comer, ficavam praticamente esqueléticos, né? Digamos assim, vou fazer austeridades, né? Por sofrer, para poder conseguir uma misericórdia. Outros era tentando buscar o autocontrole, o autoaperfeiçoamento. Eu vou ser uma pessoa forte, eu vou superar todas as dores. Então eles não pensavam em coisas materiais, eles faziam pela própria superação do corpo, para controlar a mente.
Mas aí Siddhartha foi observando que o excesso também não ajudava, que não trazia nada, né? Aqueles sacrifícios excessivos ali para meditar, ficar sem comer tanto tempo, às vezes em cima de formigueiro, né? De cabeça para baixo, um monte de coisa que eles faziam lá, né? Aí vocês veem, na Índia ainda tem muitos ascetas que fazem isso. Mas é uma superação, né? É uma forma que eles encontram de entender que o corpo da gente não é tanto como a gente imagina, né? A gente acha que esse corpo é a única coisa que a gente tem, mas não. Eles treinam o espírito dentro do corpo. Só que Siddhartha percebeu que aquelas formas assim causticantes demais, austeras demais, não ajudavam. Elas não faziam evoluir espiritualmente. Elas não acabavam com o sofrimento que ele estava buscando, né? A forma de acabar com o sofrimento. Então ele passou a entender que o caminho do meio era o correto. Quer dizer, você não ser esculhambada, né, como a gente vai dizer assim, uma pessoa que só dá valor às coisas do corpo, uma pessoa que segue um caminho assim, estraga a saúde, que não tem atitudes valorizadas, né, digamos assim, tem pessoas que estão nem aí, se elas roubam, se elas matam, se elas, digamos assim, explora todo mundo, né, faz coisas erradas a todo mundo, engana as pessoas. Então isso era uma ponta do caminho que não devia ser seguida. A outra ponta eram aquelas atitudes austeras demais que os ascetas faziam. Aquela busca, né? Tem pessoas que ficam tipo se flagelando, se machucando, em busca de um controle, ou de uma bênção. Ele percebeu que aquilo ali era aquela história. Um era 8, um caminho era 8, o outro era 80. Então, nenhum dos dois levava a lugar nenhum. Então ele percebeu que o caminho do meio era você ter ação valorizada, você saber o que era importante para você e você entender que tudo acontece, você não tem poder sobre tudo, você nem sempre está certo em tudo e você muitas vezes vai ter que ultrapassar, você vai ter que passar por barreiras muito grandes para você conseguir chegar no seu objetivo. Então ele foi para a floresta para enfrentar tudo aquilo que ele estava sentindo. Então muitas vezes a gente vê em alguns lugares assim, tipo, coloca as mulheres, né, como tentação e tal. Sim, também tinha isso, né? Digamos assim, todos aqueles prazeres que desviavam ele do caminho, né? Mas não era só isso. Ele sentia muita culpa porque, tipo, o pai dele queria que ele fosse rei e ele desobedeceu o pai dele. Mas ele fez isso no objetivo de um bem maior, para poder ele entender, né? Porque para ele não era importante ser rei, né? Para o pai dele sim. Mas ele se sentiu mal, porque assim, ele quis buscar o que ele precisava, mas ele acabou machucando, né, quem ele amava. Mas infelizmente ele precisou ultrapassar aquela barreira para poder ter um bem maior. Então ele foi e teve que lutar contra essa culpa, contra aquela vontade, tipo, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aqui sofrendo, tentando ajudar o mundo, eu estou aqui, né, tentando buscar uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu podia estar lá muito bem, na casa do meu pai, eu podia estar lá com um monte de concubina, né? Podia estar de boa lá no palácio, só comendo do bom e do melhor, né? Tudo isso, aquela tentação lutando. Eu podia estar vivendo só a minha vida. E é isso que acontece com a gente. Então, ele se coloca numa posição, Siddhartha se coloca numa posição igual a qualquer um de nós. Essa é que é a verdade. Então ele se coloca o tempo todo nessa posição. Então muitas pessoas acham, ele é um deus, ou é uma religião. Não é. É uma terapia espiritualizada de valorização do eu verdadeiro. Porque é errado pensar que nós somos esse corpo. Nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito que temos um corpo. Então, o nosso espírito só se sente realizado quando ele está fazendo alguma coisa boa. Quando a gente faz aquilo que é importante para a gente e aquilo que ajuda as outras pessoas, ajuda o mundo também, né? Ajuda a natureza, ajuda os animais. A gente só sente bem isso quando a gente se sente útil para os outros, não só para a gente. Então, enquanto a gente está naquele egoísmo só preso que a gente quer, a gente ou está muito cego, está tudo bem, ou então dá uma hora que dá um clique, né? Quantas pessoas vocês veem que são pessoas tão ricas, têm tudo, e muitas vezes são sozinhas, e elas se sentem tristes, né? Aí quando a pessoa diz, dinheiro não traz felicidade.
Claro que ele ajuda muita coisa, mas é isso. A gente não compra tudo com dinheiro, né? A gente precisa entender o recado que o coração da gente está mandando, né? Escutar o que o Espírito está pedindo. Cara, você veio aqui fazer alguma coisa, você veio fazer uma missão. Então, quando isso acontece com a gente e a gente não entende, a gente começa a entrar numa depressão. E depois eu vou explicar para vocês, claro que a depressão tem a ver com estresse, mas eu estou falando nesse ponto em relação à história de Siddhartha, para que vocês entendam. Então era isso que acontecia com ele. Então ele começou a lutar contra esse sentimento que estava corroendo ele, todos esses sentimentos, né? De querer desistir, de procurar o lugar, a zona de conforto, de fazer o que os outros mandavam, de aplacar aquela culpa que ele sentia. Então ele superou. Quando ele conseguiu superar tudo aquilo, então é o que dizem, né? Que ele atingiu a iluminação. E o que foi que ele percebeu? Ele não descobriu o fim do sofrimento, ele descobriu uma forma de olhar para o sofrimento de outra maneira, né? Ele descobriu que era necessário aceitar muitas coisas. Ele descobriu que, apesar do sofrimento, né, a gente podia tentar evoluir através dele. A gente podia estar de maneira presente onde a gente está, para poder ressignificar a nossa vida, ajudar as outras pessoas. Então foi isso que ele foi descobrindo. Então tem muitas outras coisas na história, mas assim, é o principal, né, que acontece na vida de Siddhartha, é isso. Então muitas pessoas não entendem, né, sabem a história por alto, ou às vezes nem procuram saber, né, outra religião não quer nem saber. Então é isso, assim, Buda, o Siddhartha, o Buda, não era ninguém mais do que uma pessoa que começou com a depressão, porque ele sentia que precisava fazer alguma coisa mais do que o que ele fazia ali. Então é o que a maioria das vezes acontece com a gente, né? A gente está vivendo uma vida que a gente sente que não era bem o que a gente queria, então a gente começa a entrar num estado de depressão. E se a gente não ressignifica ela, a gente se afunda, e o estresse começa a pegar, as emoções começam a sufocar e por aí vai. Então era isso que eu queria dizer para vocês. A forma que ele desenvolveu, né, que ele descobriu a meditação, a atenção plena, a forma de encarar o sofrimento de outra maneira, né, não olhar para... Porque o que é que adoece a gente? É a forma que a gente vê a vida, a gente encara muitas coisas, né? A gente não tem como fugir de muitas coisas e a gente fica batendo de frente com aquilo ali. Então eu vou falar sobre isso para vocês em outro vídeo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: Buda era muito mais um terapeuta, digamos assim, né? Ele descobriu uma espécie de terapia realmente eficaz, porque ela trabalhava não só a ajuda mental, como também a ajuda espiritual, que é que muitas vezes as pessoas esquecem, né, disso, esquecem que existe um espírito que move tudo. Então ele fez isso para poder ajudar as pessoas, né, a não sofrer tanto. Bom, então é isso. Então, no fim das contas, depois que ele percebeu, né, que o caminho do meio era o ideal, e como praticar aceitação, como enxergar a vida de outra maneira, então ele voltou e ensinou ao pai dele, ensinou a esposa dele, ensinou a todo mundo do reino, e todo mundo ficou feliz. E o pai dele entendeu que não adiantou tudo que ele fez, né, aquele esforço todinho, porque o filho dele estava predestinado a ser muito mais do que um rei. Ele estava predestinado a ensinar uma coisa que às vezes tem 2.500 anos, uma coisa que está ajudando as pessoas hoje em dia. Se não tivesse sido necessário, nunca teriam surgido as terapias de terceira geração, né? Se as de primeira geração não estavam suprindo a necessidade que as pessoas têm de tratamento, a de segunda geração não estavam. Então as de terceira geração foram buscar lá atrás, há 2.500 anos atrás, coisas que surgiram há 2.500 anos atrás, para juntar com as coisas que são mais recentes, para poder ajudar as pessoas hoje. Não é interessante isso? Então, o quanto foi importante, né, a vida dele, para poder estar ajudando as pessoas hoje, né, depois de 2.500 anos. Então, claro que o pai dele tem que ter orgulho, né? Então, foi tudo perdoado, mas naquele momento ele precisou enfrentar, né, todos os medos dele, tudo que ele sentia, todas as dores, por um bem maior. A gente não pode enfrentar, brigar, magoar as pessoas, para poder fazer coisas assim que não vão ter nenhuma valia, né? Mas quando é algo que vai ajudar muita gente e a gente mesmo, porque ele ajudou ele mesmo a encontrar o caminho, né? E todo mundo está procurando. Então sim, valeu a pena, né? Todo aquele esforço. Então as técnicas eu vou passar para vocês depois. Então é isso. Quando as pessoas falam, mas o budismo não é religião,
Eles têm como religião por conta disso, porque é algo assim que desperta a espiritualidade, ajuda na espiritualidade. Porque lá no Oriente não se separa mente de espírito e de corpo. É por causa disso. Mas que ela não é, o budismo não é exatamente uma religião. É mais uma forma, uma filosofia de vida. Quando a gente fala filosofia, é uma forma de tratamento, uma forma terapêutica, uma forma de viver que trata a nossa saúde. Porque se todo mundo tivesse filosofia de vida, era raro adoecer. A gente pode até adoecer por causa de muitas coisas. Assim, não tem como a gente evitar o sofrimento. Mas quando a gente tem uma filosofia de vida, a gente se torna mais forte para enfrentar essas adversidades. Então, tudo bem, a gente adoece, mas a gente consegue ter mais força de suportar, de ultrapassar, etc. Então, o budismo ele não é uma religião, é uma filosofia. É diferente. As filosofias tratam a forma de viver. Então, a forma de viver é uma prevenção para a nossa saúde. Então, quando você tiver medo de praticar meditação ou algo relacionado ao budismo, não tenha. A não ser que você realmente se sinta, né? Porque tem pessoas assim, é uma coisa que é de cada um. Não vou interferir nisso. Mas a minha função aqui é explicar para vocês o que realmente acontece. Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo muito, perdendo a oportunidade de melhorar da saúde, que estão ali sofrendo muito, muitas vezes, porque não tem conhecimento de algumas coisas, ou ficam assim com o pé atrás, né? Com medo, etc. Então é algo que pode ajudar muito vocês, tá bom? Então qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários, perguntar, e quem quiser participar do grupo, é só ir no link, abrir o link e conhecer mais sobre o trabalho, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, é só deixar nos comentários que eu vou responder. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos.